Então vamos dar início a mais um episódio do nosso Clube do Livro do Mindset Águia. E nós estamos lendo as leis do universo. Só recapitulando rapidamente aqui, no episódio passado, nós falamos sobre a terceira lei, que é a lei da ação. Para que algo se manifeste no plano físico, é necessário agir em alinhamento com a intenção. A lei da ação nos lembra que somos co-criadores com o universo e que o nosso papel não é apenas imaginar ou desejar, mas estar em movimento. Seguindo o fluxo natural dos acontecimentos, o universo ele tende naturalmente a estar em movimento. Então, quando nós nos colocamos em movimento, em ação, em direção à nossa intenção, aquilo que nós visualizamos, o universo age a nosso favor, porque ele está em movimento. E no episódio de hoje, nós estamos partindo aqui para a quarta lei, que é a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Ou seja, há uma correspondência, tanto para um lado quanto para o outro. A lei da correspondência ensina que tudo no universo é reflexo de algo em outro nível. Ou seja, sua realidade externa é um espelho da sua realidade interna. Quando nós queremos mudar a nossa realidade, queremos mudar os nossos resultados, a nossa vida, nós precisamos primeiro começar por onde? Precisamos começar mudando primeiramente dentro. O universo externo é reflexo do nosso universo interno. Tudo o que nós vemos no mundo exterior, de alguma forma, está sendo moldado pelos nossos programas, pelos nossos paradigmas, pelas nossas crenças internas. A programação ou o mindset, ele é responsável pela forma como nós enxergamos a realidade. Mindset também se assemelha à lente, como se fosse a lente pela qual você enxerga a realidade à sua volta. Quando nós estamos inconformados com o que nós estamos vendo na nossa realidade, no nosso mundo exterior, significa que algo precisa ser mudado no mundo interior, na nossa programação. Vamos aqui aos principais pontos de entendimento sobre a lei da correspondência. Primeiro, você vê o mundo como você é. O que você acredita, sente, pensa e vibra se manifesta na sua experiência. Então, nós temos aqui algumas etapas. Acreditar, sentir, pensar e vibrar, ou seja, emanar. Faz com que o que você vê no mundo interior, tudo que você movimenta dentro da sua estrutura interior, se manifeste na sua experiência, no momento presente, no que você está vivendo, na realidade do agora. Ambientes, pessoas, situações. Tudo responde ao estado de consciência que você sustenta. Olha só que interessante. Então significa que eu tenho influência e o meio tem influência sobre mim. As pessoas pela qual eu convivo, eu tenho influência sobre essas pessoas ou eu sou influenciado por essas pessoas? E pelas situações, pelos desafios, pelas situações corriqueiras que acontecem no nosso dia a dia. Tudo isso responde ao nosso estado de consciência. Quanto mais eu sustento uma determinada frequência, ou seja, baseado no que eu mantenho a minha atenção, os meus pensamentos, eu estou influenciando no meio, estou sendo influenciado também. Segundo, mudança real começa de dentro para fora. Aquela velha frase que seja a mudança que você deseja ver no mundo. Porque quando você muda, o mundo muda com você. Mas será que o mundo muda mesmo? Ou é a minha percepção, a forma com que eu enxergo esse mundo,
que muda. Isso acontece exatamente proporcional à qualidade dos pensamentos que você conserva em sua mente. Pensamentos geram sentimentos, ou seja, o que eu imagino na minha mente, eu desço para o meu coração, que é aonde ele ganha força, ele ganha sentimento, ele ganha emoção, e essa frequência emanada faz com que eu projete, que eu manifeste na realidade exterior aquilo que está dentro de mim. Logo, se eu quero mudar a realidade, eu preciso mudar primeiro dentro. Pensamentos, olha só, não adianta tentar controlar o que está fora, é preciso transformar o que está dentro. Pensamentos, crenças, emoções e imagens internas moldam o que vivenciamos. Tudo que a gente carrega, desde a nossa infância, desde das experiências até dentro do útero da nossa mãe, influenciam na forma com que a gente vive. Então, determinadas situações são repetidas normalmente porque há um padrão interno que ainda não foi trabalhado, ressignificado, reprogramado, que faz com que nós continuamos repetindo determinadas ações. Então, se eu quero mudar, né, o efeito, eu preciso mudar a causa, a raiz, o pensamento, a minha crença, a emoção, as imagens internas que eu estou conservando em minha mente. E aí, antes de eu avançar para o terceiro ponto, eu queria deixar aqui para vocês uma dica de um insight que eu tive esses dias. Na verdade, é mais do que um insight, eu considero uma integração. Porque essa informação eu já vinha, de alguma forma, né, em contato com essa informação, com esse conhecimento. Porém, mais recentemente, eu pude perceber que houve uma integração. E o que é integração? É quando aquele conhecimento, aquela informação, passa a ser experimentada, passa a ser fixada. Um novo programa, um novo hábito, passa a fazer parte da sua vida. E esse hábito é o de você trabalhar bem o início do seu dia. Quando você acorda, o tempo que você leva de fato para despertar, aquele momento que você ainda está ali, ó, acordando, ainda está meio sonolento, a sua frequência ela ainda está ali no estado mais, né, desacelerado, no estado teta, você tem um fenômeno que é a conexão direta com o subconsciente. Lembra lá? Temos a mente consciente, que é essa mente que a gente percebe, a mente crítica, que a gente percebe a realidade, os 5 sentidos. E nós temos a mente subconsciente, que fica lá atrás, que é responsável por 95% da nossa vida. Ou seja, ela é quem dirige a nossa vida. E ao acordar, logo que você está nesse primeiro momento de despertar, existe uma propensão muito maior a você se conectar com o seu subconsciente. Logo, tudo aquilo que você absorve de informação, que você gera de pensamento, interfere diretamente no seu dia, no restante do dia, quanto na sua vida. Logo que eu tive esse estalo, assim, que essa informação integrou mesmo, eu comecei a desenvolver um novo hábito, que é ao acordar, eu faço um movimento de gratidão, onde eu busco afirmações de gratidão e ser grato pela realidade na qual eu já vivo, né? Por ter saúde, por poder respirar, por poder ter 2 mãos, 2 braços, uma perna. A gente sempre tem um motivo para agradecer, seja a cama que nós estamos deitados para dormir, o travesseiro, a água, o banho, enfim. Entrar o dia no movimento de gratidão, que é uma frequência elevada, que tende a ter uma influência muito grande na mente subconsciente.
Após isso, eu busco um momento de meditação, onde eu me concentro, e eu tenho buscado cada vez mais evitar o primeiro contato do dia ali, os primeiros momentos, né, os primeiros 30 minutos do dia. Você pode fazer isso com 10, 15 minutos do dia, mas eu tenho buscado evitar, pelo menos durante os primeiros 30 minutos ali, o contato com redes sociais. Não vou nem falar aqui com o celular em si, porque tem momentos que eu acesso, por exemplo, algumas afirmações, algumas meditações ali no YouTube. Mas, por exemplo, WhatsApp, rede social, Instagram, mensagem, coisa de trabalho, notícia, enfim. Isso eu tenho evitado. Por quê? Porque todas essas informações, sejam elas positivas ou negativas, naquele primeiro momento do seu dia serão absorvidas pelo seu subconsciente. Então a chance daquilo reverberar ao longo de todo o seu dia é muito grande. E aí que me veio o estalo, né? Falei, cara, atualmente, cada dia mais, a sociedade, de uma maneira geral, nós seres humanos, estamos dependentes do celular, da conexão, da internet. E já virou um hábito comum as pessoas acordarem já com a mão no celular, já abrindo mensagens, já em contato com informações e notícias que fazem com que o dia daquela pessoa, de fato, seja reflexo daquelas informações que ela absorve no primeiro momento do dia. Só que imagina isso aí em uma escala, em uma repetição. Todos os dias acordando desse jeito, vendo se tem uma mensagem de um cliente, ou do chefe, ou do não sei do que, e o Instagram e notícia. Não, é tranquilo, só ver aqui e tal. Só que imagina isso sendo repetido todos os dias. Ao acordar e antes de dormir. Ao acordar e antes de dormir. Ao acordar, antes de dormir. Aí, nós aqui que já estamos caminhando há um tempo, sabemos o quão difícil e desafiador é essa jornada, né, de você buscar estar com uma mente em paz, tranquila, focado nas coisas que você quer, nas coisas que você deseja de bom. A gente já sabe que é um desafio manter a mente assim. Imagina tendo ainda que lidar com essa situação de estar em contato com informações que não vão ser produtivas no primeiro momento do seu dia, repetidamente. Todos os dias essa mesma rotina. Chega um determinado momento que fica quase impossível você brigar com essa força, com essa energia que está dentro do seu subconsciente. Com esses programas que todo dia você está inserindo dentro da sua mente subconsciente. Se 95% da nossa vida é dirigida pela nossa mente subconsciente, quem é você, de verdade, quem é você, conscientemente, com 5% só da realidade, para conseguir vencer esses programas que estão sendo fixados todos os dias. Então, eu tive esse estalo, falei, nossa, como que eu quero caminhar para cá? Essas informações que eu estou acessando no primeiro momento do meu dia estão me levando para o outro lado. E aí eu comecei a ter a auto-reflexão de perceber o como eu lidava com o meu dia, ao longo do meu dia. Como que é? Como foi meu dia hoje? Meu dia foi um dia mais tranquilo hoje? Foi um dia mais estressante? Como que é? Quando você faz uma autoanálise, pode perceber que, na maioria dos casos, tem relação com os primeiros momentos do seu dia, como você acorda. Então fica aqui essa dica para vocês que tenham consciência de que os primeiros momentos do dia e os últimos momentos do dia, que é o momento quando você vai dormir, interferem diretamente. Tanto ao longo do seu dia, quanto no seu sono, né? O sono é um dos momentos mais importantes que a gente tem. Então, dependendo do que a gente absorve antes de dormir, é natural que a gente vá para o nosso sono com informações. Quero aproveitar e trazer um outro conhecimento aqui, que ele está conectado aqui com a lei da correspondência. Depois a gente pode até aprofundar nesse tema, mas eu vou falar mais da dica e depois a gente pode, em algum momento, entrar no tema, né, que vai falar do duplo quântico. Uma sua contraparte, que já vive uma realidade de infinitas possibilidades, que tem a opção de escolher qual realidade deseja acessar. Mas para você acessar essa parte sua, esse duplo quântico, essa parte mais elevada sua, existem algumas técnicas.
E uma delas está ligado no momento de dormir. Pelo menos uns 30 minutos antes você desconectar de celular, de tudo quanto é informação externa, você fazer algumas respirações profundas, levar um copo com água para próximo da sua cama. E aí você fazer uma intenção de enviar para essa sua parte, que está mais conectada com a sua mente subconsciente, com o universo, com todo, e entregar para ele a situação que naquele momento você deseja resolver, que você deseja que aconteça, enfim. Olha, eu estou com determinada situação e eu queria que você trouxesse uma solução para mim. E aí você bebe o copo com água, parte desse copo com água, para que essas informações entrem, como nós somos feitos, a maior parte do nosso corpo, mais de 70% de água, né? Você tende a jogar para dentro essa vibração. E aí, no outro dia, é natural que ou você acorde com a solução para aquela situação, ou ao longo do seu dia você tem insights. Essa é uma técnica que vem de um físico, não vou lembrar agora de cabeça o nome dele, mas ele estudou bastante essa questão do acesso a esse universo de infinitas possibilidades através do duplo quântico. Depois nós podemos trazer esse tema aqui para a gente conversar a respeito. Mas fica essa dica, ao acordar, buscar ter um ritual matinal onde você se conecte com uma vibração que te eleve, seja gratidão, seja oração, seja meditação, um momento tranquilo e que depois você possa se conectar com um assunto, algum tema, ler um pouquinho de um livro, algo que vá fazer com que você eleve a sua frequência. Você vai perceber a diferença ao longo do seu dia. E na hora de se deitar, você pode também ter um momento ali de desconexão, né, das informações do mundo externo, se voltar para dentro e buscar intencionar o que você está querendo que seja solucionado, o que você quer resolver. Então vamos seguindo aqui. 3 níveis de correspondência. Primeiro é o mental, mundo das ideias, as crenças, os paradigmas. O mundo emocional, aí entram os sentimentos, as memórias. E o mundo físico, que são as ações, os resultados. Todos se refletem e se influenciam mutuamente. Então quer dizer que o mental interfere no emocional, que interfere no físico, o físico interfere no emocional. Exatamente. Então nós somos um ser triuno que nós temos 3 esferas, mental, emocional e físico. Se essas 3 estão desalinhadas, é natural que haja interferência ou um resultado não satisfatório em alguma delas. Por isso buscar trabalhar os pensamentos, as ideias, as crenças, mas também buscar manter sentimentos elevados, positivos, trabalhar memórias, traumas e manter um físico em ressonância, seja fazendo um exercício, uma caminhada, alguma coisa que você esteja movimentando o corpo. Não adianta focar só no mental e esquecer do emocional, da mesma forma que não adianta só ter um bom físico se você não foca no seu desenvolvimento emocional e mental, assim por diante. Quarto, você é microcosmo, ou seja, uma pequena fração do cosmos, como você também é a grande fração do cosmos, o macrocosmo. Tudo que existe no universo também existe em você. E vice-versa. Não sei se vocês já ouviram falar sobre matérias, inclusive que mostra a semelhança, né, do universo interior, das células, de todo o nosso sistema, do nosso organismo, com o universo. A semelhança que isso tem também com a natureza, né, o DNA inteligente. Então esse movimento que a gente percebe fora, ele também está dentro. Ao curar-se internamente, você transforma o seu mundo e colabora com a cura do todo. Vocês se lembram quando a gente falou lá da lei da unidade? Né? Que tudo que nós fazemos interfere no todo. Reflexões para que a gente possa trocar e partilhar aqui. Número 1. Em quais áreas da minha vida percebo reflexo direto do meu estado interno?
que padrões externos venho vivenciando repetidamente. O que esses padrões revelam sobre minhas crenças, emoções ou resistências? Que mudanças internas estou pronto ou pronta para iniciar agora? Então, de praxe, eu vou colar aqui no nosso chat para que a gente possa falar a respeito, partilhar e trocar. Opa, não saem os números. Não está saindo os números, mas vamos lá. Quem quer começar respondendo essas perguntinhas? Você, Enoque. Então vamos lá. Em quais áreas da minha vida percebo reflexos diretos do meu estado interno? Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu percebo isso em várias áreas da minha vida. Principalmente na minha área profissional, na minha área relacional, né, com as pessoas de uma maneira geral. São as duas que eu mais percebo, porque acredito que por a gente passar boa parte do nosso dia em contato com isso. Mas eu percebo também no meu físico, na minha saúde, na minha disposição. Por quê? Dependendo de como eu estou, principalmente falando do ponto que eu disse para vocês aí agora, da dica do movimento ao acordar. Eu tenho observado bastante isso nos últimos tempos. Se eu não faço esse movimento de acordar e de agradecer, às vezes de fazer uma oração, de meditar, e eu acordo já no 220, conectado com informações, WhatsApp e tudo, eu percebo que isso impacta diretamente no meu profissional, por exemplo. De que forma? Estou trabalhando ali. Às vezes você sente uma ruminação, um pensamento. Você talvez não consiga a concentração que normalmente você tem quando você começa o seu dia de forma mais tranquila, mais leve. Na área relacional, porque às vezes você vai se relacionar com alguém, dependendo do seu estado interno, você não consegue nem conversar com a pessoa. Não sei se você já passaram por isso, de ficar travado assim, a pessoa fala, você não consegue nem falar. Ou às vezes você vai falar, você está um pouco sem paciência. Isso é reflexo do estado interior. Número 2, que padrões externos venho vivenciando repetidamente? Olha, eu vou falar para vocês de algo que estava acontecendo, que eu já percebi uma mudança grotesca depois que eu mudei esse hábito ao acordar. Eu tenho algumas situações para resolver. E essas situações estavam me desgastando bastante. Situações com pessoas diversas até. Umas 3, 4 pessoas, problemas diferentes, assim, situações que eu precisava resolver. Isso estava me desgastando demais porque eu já acordava com alguma informação, algum WhatsApp, ou lembrando de que eu precisava falar com determinada pessoa para resolver determinada situação. E aquilo estava, de fato, tirando meu foco. Eu estava, assim, ficando estressado, impaciente, ansioso. Essas situações que eu estou falando, pontualmente, ainda não chegaram ao ponto de solução. Porém, quando eu mudei esse hábito, eu percebi que a minha forma como eu encaro essas situações mudou completamente. Completamente. Eu olho para a mesma situação, só que agora de uma forma tão tranquila, mesmo sabendo que são situações que precisam ser resolvidas, que não estão sendo resolvidas, porque terceiros ainda não conseguiram resolver, e eu dependo desse terceiro resolver, eu ainda continuo no meu estado de paz. Tem até uma frase, se não me engano, de Dalai Lama, que diz que o problema, quando não tem solução, solucionado ele está. O que ele quer dizer? Quando aquele problema você buscou,
né, se centrou, buscou solução para ele, mas não chega a nenhuma solução plausível, não está sobre o seu controle, a sua responsabilidade, solucionado ele está. Por quê? Porque você, de fato, naquele momento não pode fazer nada para resolver. Porém, você pode fazer por você. Como você vai reagir perante aquela situação que você não tem controle? Você vai se desesperar? Vai, né? Vai dar birra, vai chorar, vai brigar, vai se estressar? Ou você simplesmente vai soltar e entregar para que aquela solução apareça, que não seja por você, mas que venha da onde tiver que vir. Então, eu percebi muito isso, que esse movimento de eu estar em contato com essas informações o tempo inteiro estava me desgastando energeticamente demais. Número 3. O que esses padrões revelam sobre minhas crenças, emoções ou resistências? Revela tudo, né? Revela tanto crenças, emoções, quanto resistência. Crenças, dependendo de qual foi a situação, isso pode trazer à tona crenças infantis, crenças de autoimagem, crenças financeiras. Um exemplo de um desses casos aí, dessas situações que estavam me tirando muito do sério, é uma situação financeira de uma pessoa que precisava me dar um retorno financeiro, e essa pessoa muito enrolado, já tem meses, e isso começou a me trazer o estalo da crença de escassez. Em que sentido? Enoque, mas a pessoa tem que, né, ela tem que te pagar um determinado empréstimo que você fez. Por que seria uma crença? Porque a partir do momento que eu não tenho controle sobre a forma como que eu reajo perante a situação, naturalmente existe algo ali que está me incomodando, não somente o fato da pessoa não ter pago, mas simplesmente porque há um medo. Por exemplo, o que estava acontecendo comigo era que me vinha isso, essa crença de que as coisas não iam dar certo, porque, só resumindo para vocês, né, a situação que eu ajudei uma pessoa numa época, né, fiz um empréstimo para essa pessoa, depois essa pessoa acabou se enrolando financeiramente, não conseguiu pagar, isso me gerou alguns ônus, né, por conta disso. E aí aquilo começou a me deixar muito aflito, perturbado, assim, no sentido de ficar com a mente ruminando. E as crenças que me vinham eram essas, de que as coisas não iam dar certo porque a pessoa não tinha me dado o retorno, não tinha me devolvido o dinheiro. E aí eu comecei a entender que, apesar que sim, a pessoa está, beleza, se um dia ela pagar, tranquilo, massa, mas eu não posso deixar com que essa situação afete a forma como que eu enxergo a realidade. A forma com que eu cocrio a minha realidade, manipulo a minha realidade, que era o que estava acontecendo. Eu estava me deixando tanto levar por aquela situação que eu estava já vivendo aquela repetição, aquele loop. E me vinha essas crenças de que, não vai dar certo porque a pessoa não resolveu, eu vou, né, isso vai me gerar um problema, uma consequência. Aí quando eu tirei isso, falei, isso não está sob meu controle. Eu fiz o que podia ter feito no momento, agora é com a pessoa. O que eu posso fazer é controlar a forma com que eu reajo às situações. Isso mudou completamente. Completamente. Então eu percebo que isso era uma crença, influenciava diretamente nas minhas emoções, que aí, como eu falei para vocês, essa questão de vir uma ansiedade e também de uma resistência. A resistência de quê? De soltar, de entender que até determinado ponto eu não tenho controle mais. Não, é sobre mim. Como é o caso dessa situação. Eu fiz o que podia ter feito para ajudar a pessoa, certo? Foi um compromisso, a gente fez um compromisso financeiro, tá? Só para vocês entenderem. Foi um negócio assim, tá aqui. Não, foi um compromisso financeiro, com documento e tudo. A pessoa acabou entrando numa situação e isso acabou me gerando algumas consequências. E eu tava numa resistência muito grande de soltar essa situação. Eu ficava o tempo inteiro em cima e parece que quanto mais eu ficava em cima, mais eu botava pressão, mais a coisa não acontecia. Até que quando eu tomei essa consciência, eu soltei. Falei, se vir, vem, tá tudo certo, se não vir também,
eu vou continuar seguindo a minha vida. Eu não tenho controle sobre essa situação. Então a resistência estava interferindo diretamente no movimento de soltar aquilo que eu não tinha controle. Número 4, que mudanças internas estou pronto para iniciar agora? Olha, eu estou pronto para iniciar agora a minha paz interior, o meu estado de sobriedade perante as situações desafiadoras, ao reflexo das minhas atitudes, das minhas reações perante ao mundo externo, perante as pessoas. Eu estou pronto e já iniciei esse movimento e inicio agora mais uma vez esse movimento de paz interior, de tranquilidade, de confiança, de fé, de entrega. O que não está sob o meu controle, eu solto. Aquilo que eu posso fazer, eu dou o meu melhor. Mas aquilo que eu não posso, eu entrego. E confio e aceito. Então, são esses movimentos que eu estou pronto para o momento. Quem que é o próximo a compartilhar? Bem profundo isso aqui, hein? Mas muito bom a gente colocar para fora, galera. Uau, parabéns, viu? Gratidão. Muito bem, assim, bem consciente, né? Você está bem consciente de tudo, né? Parabéns. Depois de tomar umas peinhas, né? Que a gente toma umas peinhas daqui, tomando ali, até que você fica, não vai mudar? Não, o que está acontecendo, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Aí até que vem uma luz. Aí você vê que é você mesmo, né? Exatamente, né? Muito legal isso. Parabéns. Tamo junto. Gratidão. Vamos lá, então, ó. Em quais áreas da minha vida percebo reflexos direto do meu estado interno? Eu percebo muito assim no meu profissional e no meu, igual você falou mesmo, no meu profissional e nos relacionamentos. Eu com meu marido, eu com meu filho, eu com os clientes, com os amigos. Nesse sentido aí eu percebo muito bem, é nítido, né? O reflexo de como eu estou enxergando aquele determinado momento. Você falou aí que você pratica a gratidão. Eu tenho um hábito que eu adquiri na época da pandemia lá, né? Em 2019, 2020. Certo. Que eu acordo. E você falou, eu acordo um pouco antes do horário que eu já estava habituada, né? Eu acordo um pouco antes, já uns 30 minutos, 40 minutos antes, para fazer um ritual que eu chamo de rotina de poder, ritual de poder. E Massa. ali, antes de eu ir no banheiro, a não ser que eu esteja muito apertada, né? Daí eu vou no banheiro. Mas caso contrário, não. Aí eu sento na minha cama e ali eu vou alongando meu corpo. Eu faço um alongamento consciente e agradecendo ao mesmo tempo pelo meu corpo, pela minha flexibilidade, pela minha saúde. E eu adquiri esse hábito aí. E nesse alongamento, é um alongamento misturado com automassagem, com autoconsciência. Corporal, massa. O povo fala para mim, grava para mim. Nossa, olha, eu sempre falo que eu vou gravar, eu vou mostrar pro pessoal e nunca faço. Mas eu preciso fazer, eu estou em débito com isso. E aí, eu alongo o meu corpo ali, assim, 15 minutos, no máximo, não dura mais do que isso. E aí, eu alongo o corpo inteiro, e aí depois eu alongo o rosto, eu faço uma automassagem no rosto também, no couro cabeludo, na orelha, enfim, no timo, massageio o timo. Aí, tudo em 15 minutos, não dura mais que isso. E ali, na hora que eu massageio o timo ali, é ali onde eu faço minhas programações, meu decreto do dia. Primeiro eu faço autoafirmações na hora que eu estou massageando o meu timo, né? Eu vou falando que eu sou saudável, sou sadia, sou sã, sou perfeita, sou extensão,
do casal criador, manifestação divina. E ali eu vou falando, né, autoafirmações, e aí eu vou falando, hoje meu dia vai ser incrível, até aquilo que iria dar errado vai dar certo, a minha vida não há nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e eu vou fazendo, e vou programando. Eu sou o universo, tem uma frase que eu falo para mim a todo momento. Então, quando eu vejo que eu estou indo para a escassez, eu falo, não, o universo é abundante, eu faço parte disso. Há recursos Boa. infinitos, há recursos infinitos no universo, nada falta, nada falta. Aí, e já volto pro eixo. E aí, depois, eu pego, por último, eu me abraço. Vocês já se abraçaram? É a coisa mais É gostosa bom. do planeta. Uhum. Eu me abraço assim, e aí eu falo, né, as frases do Ho Oponopono ali, né? Eu te amo, sinto muito, me perdoa, sou grata. Depois eu falo, eu me aceito, me perdoo, me acolho, me aprovo, me apoio, né? E pratico ali. E na hora que eu tô fazendo isso, eu coloco uma música. Ultimamente eu ando colocando, ou eu coloco frequência 999, ou eu coloco. Ultimamente eu ando colocando muito música de. Como que eu posso dizer? Trabalhando muito a prosperidade e a abundância. Ah, sim, frequências e músicas de prosperidade, abundância. É. Eu depois até mando para vocês, é bem legalzinho, assim. É bem lightzinho essas musiquinhas. E é o tempo que eu faço essa rotina de poder aí. E antes de dormir, um mês, né? Vamos falar assim. Eu comecei a adquirir o hábito de falar com o meu eu do futuro, que no caso seria o duplo quântico, né? Depois também mando para Top. vocês aí o exercício que eu faço. E porque você se conecta com o seu eu do futuro, e aí você fala assim, eu autorizo, né? Nesse momento que meu eu do futuro atue na minha frequência. E aí você faz o exercício ali. Depois eu mando para vocês também no grupo. E antes de dormir, eu Show. comecei também falar a vida que eu quero ter. Vamos supor que amanhã eu quero atender 5 clientes. Aí eu vou dormindo como se eu estivesse conversando com você. Ai, Enoque, então, amanhã eu vou atender 5 clientes. Ai, eu vou atender um cliente assim, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse cliente vai me pagar tal coisa, tal coisa. E eu durmo com isso. É uma autoprogramação. Então, ou seja, eu já estou programando o que eu quero que aconteça amanhã. Mas como se já tivesse acontecido hoje. Excelente. Comecei a fazer isso também. Faz um mês que eu estou fazendo esses dois aí. E depois, daqui um tempinho, eu conto o resultado que eu estou tendo aí. Top, que massa, gratidão. Isso aí é muito bom. Então, é assim, a gente procurar estar mais consciente mesmo, né? Você com você mesmo, porque a gente só tem o domínio do aqui e agora, né? E Sim, quando a gente sai desse momento, é onde a gente sai do nosso poder criativo que a gente tem. A gente só consegue agir agora. Então, tudo isso são exercícios que a gente vai fazendo para se manter no foco ali, né? Que é muito fácil sair do foco, né? muito. Mas é engraçado que você percebe até a mudança, inclusive nisso, né? No foco. Exato, exatamente. Você não Aí tá a todo assim. momento eu começo a ficar muito ansiosa, assim, e eu falo assim, Fernanda, opa, aonde você está? Aqui, agora. Eu respondo numa vozinha na minha cabeça, sabe? Eu falo, então por que essa preocupação? Você está aqui agora, não está? Você saiu daqui agora, você já não tem mais controle. É uma coisa de louco. Que nem você falou, vai começando a criar o hábito, né? Começa a ficar o hábito, as novas programações que a gente vai colocando, né? Se autopoliciando, né? E padrões Exatamente. externos venho vivenciando repetidamente. Ultimamente são isso daí que eu te contei, né? Acho que fui respondendo tudo ao mesmo tempo aqui. E o que esses padrões revelam sobre minhas crenças, emoções ou resistências? Aí foi o que eu falei. Se eu vejo que eu estou ficando na ansiedade, no medo e tal, eu falo, na hora ali eu falo, opa, eu saí de mim, saí do meu momento, saí da minha presença, né?
E essa palavra consciência é uma coisa que está assim. A todo momento eu procuro pensar nessa palavra mesmo. Eu estou consciente. Se eu não estou consciente, eu estou quem está no controle, então, é o meu subconsciente, né? Eu estou baseado, eu estou indo ali nas minhas crenças. Então eu falo, opa, eu respiro 3 vezes, aí eu volto pro foco. Eu falo, foco, Fernanda, foco, qual que é o seu foco? Não é esse? Então, volta para cá. É, então, esses padrões, eles revelam muito mais as crenças, né? E as resistências que nós temos, né? Porque tudo que a gente... É difícil a gente reprogramar uma coisa que já está vindo, nossa, às vezes até do útero, né? Até da barriga da nossa mãe. De E que longa data. mudanças externas estou pronta para iniciar agora? Eu acho que são essas mudanças mesmo que eu já venho fazendo aí. Esse exercício de procurar estar no momento mesmo. A hora que eu vejo que eu estou saindo de mim, eu falo, opa, onde eu estou? Onde eu estou? Se eu estou aqui agora, não é para mim estar nervosa, nem preocupada, nem com nada. Se eu estou preocupada, estou ansiosa, estou lá no futuro. Ou se eu não estou com vontade de fazer nada, estou depressiva, estou lá no passado. É ter mais essa autoconsciência. Eu estou procurando muito praticar isso mesmo, a autoconsciência. Da onde eu estou, para onde eu estou indo e quem sou eu. Porque quando eu saio disso, eu já sei que já voltei para o antigo padrão, né? Então é Show. isso. Muito bom, Fê. Gratidão. Gratidão por partilhar. Sempre acrescentando para nós aqui. São coisas que eu vou aprendendo lá, né, com o pessoal lá os pesquisadores lá de Darla. Lá eles chamam os 3 níveis de correspondência, que é o mental, emocional e físico, eles falam PDV, que é pensamento, desejo e vontade. Pensamento, desejo e vontade. Que é o pensamento, sentimento e ações, né? Mas lá eles falam que é pensamento, desejo e vontade. Você tem que ter a força de vontade para agir. Muito bom. É isso. Gratidão, Fê. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Aí acho que é a minha vez, né? Sua vez. Vamos lá, então. Em quais áreas da minha vida percebo reflexo direto no meu estado interno? Eu acho que é a área da paciência. Saber lidar com situações caóticas do dia a dia. Eu mesmo, no meu serviço, eu sempre tenho essa situação quase que diariamente. Porque no serviço parece que é uma coisa, sempre no final do serviço tem alguma coisa que dá errado. Parece que não é para você sair daquele local, naquele horário. E aí eu procuro treinar, como é que eu vou explicar? Eu abandono o serviço por uns 5 minutos, uns dois minutos, que seja, dar uma respirada, tentar esquecer um pouco o serviço, levar a mente para um outro local. Eu procuro fazer alguma coisa assim, tomar uma água, dar uma disfarçada para o cliente não perceber. Aí voltar com calma, aí parece que as coisas começam a se resolver. Então eu acho que o que me reflete direto nisso aí é a paciência mesmo. Aqui o número dois aqui, que padrões externos venho vivenciando repetidamente? Eu acho que no meu momento hoje é a gratidão. É aprender a dar gratidão a tudo, mesmo que dê errado, mesmo que você não vê uma luz no fundo do túnel. Procurar agradecer sempre que puder, porque se for do modo ao contrário, o que está dando errado vai dar mais errado ainda.
Eu vi uma certa vez um vídeo no Instagram do Denzel Washington, que ele tá, eu acho que ele era como é que chama? Alguma coisa de formatura que ele era lá. Eu acho que era orador, né, que fala, né? Aham. E ele ensina a rapaziada lá, quem não tem força para ajoelhar e orar de manhã, que esconda o chinelo debaixo da cama, porque aí você é obrigado a ajoelhar. E aí, na hora que você ajoelha, você já aproveita e já fica lá. Você já faz a sua. Olha Você só. começa. Você fazendo isso diariamente, você cria uma rotina, né? Que às vezes não é tanta força, né? É alguma outra coisa menos força. Mas o dia que você não faz, você sente falta. Parece que você deixou de fazer uma coisa importante, um pedacinho do dia parece que ficou para trás, você não fez. Então, o que eu tenho vivenciado repetidamente é isso daí, é gratidão. Boa. O que esses padrões revelam sobre minhas crenças, emoções e resistência? Bom, a resistência, antes eu tinha muita dificuldade de aceitar certas coisas. Antes, que nem na situação que eu falei no número 1 ali, antigamente eu ia até embora. Eu ia embora, eu voltava no outro dia, eu não me lidava muito bem com esse tipo de situação, eu ficava nervoso. Eu conseguia terminar o serviço, mas era uma coisa mais maliciosa do que atualmente. Então, me fazia muito mal, entendeu? Tanto é que eu desenvolvi crise de ansiedade por causa desse tipo de situação, né? Então, as crença é acreditar que tudo no final vai dar certo, por mais errado que esteja, mas se a gente persevera, as coisas dão certo. E as emoções é como, eu acho que ela é meio ligada com a resistência, né? Se você tiver sabedoria suficiente para resistir essa situação caótica, as suas emoções automaticamente vão para o lado melhor, né? Vão para o lado bom da coisa. Que mudanças internas estou pronto para iniciar agora? Mais uma vez, a paciência. É uma coisa na minha vida, na minha área, nesse momento, é uma coisa que eu tenho pegado praticamente diariamente para que eu consiga mudar isso na minha vida. Porque uma vez que a gente entende que isso só faz mal para a gente, então a gente tem que procurar as atividades, o que for necessário, começar a praticar isso para combater isso. E muitas das vezes tem gente que acha que médico vai resolver, e às vezes não é, às vezes alguma atitude da gente próprio, que a gente consegue fazer um pouquinho cada dia, como um treinamento. É como você vai numa academia, chega uma hora, se for frequentar a academia, chega uma hora, você começa a sentir falta quando você não vai. E é a mesma coisa essa situação, se você começar a treinar todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, você consegue vencer o que não, não te agrada, as suas emoções não te agradam, alguma coisa assim. Muito bom. Top, Jefferson. Cara, e a paciência, eu vou te falar, é um negócio que realmente ele tá muito ligado também, né? Também não, né? Diretamente ao nosso mundo interior, né? No nosso mundo interno. Como é que a gente tá por dentro, né? Por que a gente tá impaciente do lado de fora? Por que eu não estou tendo paciência comigo mesmo, né? Porque se a Com gente, se certeza. a gente não tá paciente fora, provavelmente a gente não tá paciente com nós mesmos, né? A correspondência aí. A primeira coisa é a gente estar bem com a gente mesmo. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, é melhor nem levantar da cama. É que nem tem dia que eu falo com minha sogra aqui, fala, tem dia que parece que não é nem pra gente levantar da cama, a gente levanta de teimoso. De tanta luta que você tem no dia, tanta coisa errada que você acha que aquele dia vai ser amanhã eu vou deslanchar, vou desenvolver, vai fluir, e parece que justo aquele dia é o dia que você tá mais amarrado.
Cara, por isso fazer esse exercíciozinho aí ao acordar, buscar se centrar, depois vai se conectar com as informações do dia, do trabalho, porque aí a gente consegue voltar para o nosso centro, né? Por muitas das vezes a gente está muito fora, poucas vezes a gente para olhar para dentro, né? Então é bom fazer isso na hora de acordar. Lá atrás você falou uma coisa que a gente anda muito independente do celular, né? O celular era uma coisa que era para ser diversão e agora é como se fosse Dependência. um arroz e feijão para gente, principalmente para gente que trabalha diretamente com pessoas, né? Tem um exercício também que aprendi também com o Denzel Washington, eu faço e funciona muito bem, entendeu? Ao invés de acordar e pegar num tablet, num celular, levantar, colocar os pés no chão bem descalço durante uns 5 minutos, ficar ali uns 5 minutos em silêncio, sem fazer nada, antes de ir no banheiro, lavar o rosto, ficar, parece que a mente vai acordando lentamente, sabe? E nessa lentidão é incrível, cara, que nesse dia que você consegue fazer isso, que às vezes a gente esquece, a gente já pega o celular, a gente coloca no alarme, às vezes já tem gente chamando no WhatsApp, às vezes você esquece. Mas quando você consegue fazer, parece que o dia flui melhor. Flui melhor. Eu tenho certeza disso. Até porque, igual eu estava comentando com vocês, a gente tem uma janela de oportunidade de se conectar com a nossa mente subconsciente. E eu sei que vocês vão se lembrar, a gente viu sobre isso nas outras leituras lá atrás, que o subconsciente é a porta, né, de conexão com a fonte, com o divino, com Deus, de onde flui. Então, naquele momento ali, no início do dia, quando a gente tem esse contato mais propício com a nossa mente subconsciente, o que a gente plantar ali é o terreno fértil. O problema é o que a gente está plantando ali. É um terreno fértil que está pronto para receber a semente. Aí de dia a gente acorda já no, né, problema, situação, celular, pá, não sei o quê. Quando vê que não, você está só jogando isso ali todo dia. Todo dia. Então vale a pena fazer esse exercício. Vale a pena. O outro mal também que faz, né, Nó, que a gente tem uma mania muito feia de querer que hoje eu vou fazer tantos reais. E não é bem assim que funciona, né? A gente quer caixa rápido, né? Caixa rápido. A mente da gente já levanta, já pensando no caixa rápido, caixa rápido. Cara, eu aprendi uma coisa que hoje, independente do serviço que eu pegue, eu acho que o dinheiro é a consequência do negócio. Não vai adiantar eu querer trabalhar rápido, e aí, muitas das vezes, o caixa rápido a gente acaba virando um caixa lento, porque aí você faz, sei lá, você faz um erro de serviço que você tem que pagar uma peça, ou você esquece de comprar qualquer outra coisa. Então, eu acho que a aceleração também é muito prejudicial para a gente. A gente tem que aprender que o dinheiro é consequência do trabalho nosso. E a gente não pode viver escravo do dinheiro. É o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. Sim, perfeito. Você me lembrou até de uma publicação que eu vi esses dias. Eu vou ver se eu encontro ela aqui. Vou compartilhar com vocês. Achei. Vou mandar no grupo, tá? Se você pensar demais, então pense demais nas positividades. Ele fala sobre a gente diminuir um pouco, né, essa aceleração aí. Esse tudo rápido. A nossa mente não foi feita para isso. Ela foi feita para viver no movimento natural, tranquilo, calmo. Só que devido à aceleração, à conexão com as informações, celular e etc., a gente acaba nessa, né? Vou mandar esses posts para vocês verem aí. É a mania do ser humano achar que está sempre atrasado, né? E muitas das vezes, às vezes 80% não é isso. É que a gente põe na cabeça que a gente está atrasado. Na verdade, a gente não está. A gente está no estado de aprendizado. Tem as pessoas que aprendem mais rápido e tem aquelas que aprendem um pouco mais devagar. E é justo essa que aprende mais devagar que sempre acha que está atrasado. Na verdade, não é. É o contrário. Falou tudo.
que tá acelerado, na verdade? Quem que tá atrasado? Será que tô atrasado mesmo? Não é minha mente, né, que tá acelerado demais. Maravilha. Gratidão, Jefferson, pela partilha. Gratidão vocês mais uma vez por estar aqui e fazer isso acontecer. Vamos que vamos, firmes nessa jornada. A gente fica querendo muito e não é feito manada, né? A gente fica vendo os outros e fala, mas não é isso que eu quero. Peraí, o que que eu quero pra mim? Né? Não, porque você tem que ter carro, casa, apartamento, não sei o quê, mas é isso que eu quero? É isso que a minha essência quer? Não, eu quero ficar lá no sítio, não sei o quê. É isso que eu quero. Então, né, a gente tem essa mania de não é feito manada, né? Que tá perdendo tempo mesmo, sendo que a gente não tá no nosso tempo. E você falou aí, só vou falar uma coisa, a gente tem que manter o estado da neutralidade, né? Você usou um outro nome aí, que agora eu não me recordo o que foi que você falou. Eu anotei aqui neutralidade, mas eu não lembro a palavra que você usou. Mas que remete à mesma coisa da neutralidade. Imparcialidade, não, né? Não, eu não lembro. Acho que era um exemplo que você estava falando aí, seu, o que aconteceu com você. Aí você usou uma palavra. Eu falei, é isso mesmo, a gente tem que se manter na neutralidade. Depois se eu lembrar, eu mando para vocês. É tanta informação que a gente baixa aqui que... Muito bom. Tamo junto, galera. Gratidão mais uma vez. Espero vocês no nosso próximo encontro. Gratidão, meninos. Ótima noite. Bom descanso para vocês. Para vocês também. Excelente semana. Tamo junto, vamos que vamos. Vocês também. Tchau.